Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ipsuscast. Hoje a gente vai falar de um dos temas de maior importância estratégica pós-pandemia. Qual é a perspectiva da Ipsus na visão de sucesso de marca? E para falar sobre esse tema, tem aqui o Diego. Diego, um prazer ter você aqui de novo. Se você pudesse apresentar, seja bem-vindo. Claro que sim. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Pagura, Chief Client Officer da Ipsus aqui no Brasil. Rafael Munhoz, que prazer tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Marcos. Rafael Munhoz, diretor de atendimento aqui na Ipsus Brasil. O que a gente vai discutir aqui A pandemia trouxe uma porção de mudanças, mas mais do que isso, tem muitas coisas que ficaram como legado pós-pandemia, que afetam muito o jeito das pessoas se comportarem e das empresas atuarem. E essas mudanças, elas acabam trazendo novas definições do que traz sucesso para uma marca. E é esse tema que a gente vai abordar hoje. Antes de mais nada, eu queria só entender qual é a origem dessa, por que a gente resolveu estudar esse tema, reendereçar esse tema a partir de um novo olhar, de um novo contexto, de uma nova situação. Boa. Acho que surge justamente disso, de tanta mudança que a gente experimentou, né, nesses últimos 3 anos, principalmente pós-pandemia, desse aumento do nível de exigência das pessoas em relação às marcas, em relação às organizações, né? Então, a gente passa realmente a olhar toda a parte de gestão de marca e a parte de, obviamente, mensuração do sucesso de marca, também com esse foco nas pessoas, tirando um pouco daquela visão muito estática de olhar simplesmente KPIs de marcas que a gente vem tratando aí ao longo das últimas décadas, na verdade, e ampliando um pouco isso, obviamente trazendo um pouco mais de complexidade para toda a parte de gestão de marca, mas falando em dimensões que são relevantes para esse sucesso de marca. E não simplesmente uma visão que é muito mais focada em o quanto que a marca é conhecida, o quanto que a marca é diferente, o quanto que a marca é significativa. Que é uma perspectiva tradicional de análise. Super tradicional e dentro de um modelo muito estático e realmente onde a marca se coloca no centro, né? Onde a estrela é o KPI. E não, na verdade... É a relação do resto do mundo com a marca, né? Exatamente, exatamente. E o que a gente está trazendo é justamente isso, que as marcas já não estão mais em controle da situação. As pessoas é que estão, né? Justamente por esse aumento no nível de exigência e das expectativas em relação a como elas devem interagir com as pessoas e com o contexto social também. Sim, você trouxe, Marcos, também na introdução a questão da pandemia como um gatilho, né, para repensar como que a gente trabalha essa estratégia de marca, né? E uma das coisas que a gente vê muito nas conversas com clientes também e tudo, porque tradicionalmente você pensava no sucesso da tua marca em função de conseguir ter um posicionamento, né, que a gente falava muito, relevante, suficientemente diferente do resto para ser escolhido. Mas, por exemplo, a pandemia começou a trazer algumas questões que não estão consideradas, do tipo restrições para consumo, né? No meio da pandemia a gente sofreu lockdown e por mais que eu possa ter tido uma cerveja preferida porque era o que eu queria de um momento de socialização, o que seja, eu fui proibido de ter esse momento de socialização. Então tem algumas questões que elas vão além do que eu consigo gerenciar como gestor de uma marca ou gestor de um negócio, né? Então esse olhar precisou ser ampliado. Então acredito que nessa linha também é que a gente avança e amplia o território para algumas questões que vão além do que eu gerencio no posicionamento tradicional. Quer dizer, do ponto de vista longitudinal, histórico, faz muito sentido essa reanálise, né? Como ela foi feita? Qual foi o processo que a gente chegou nesse novo olhar? Basicamente isso, colocando as pessoas no centro e entendendo quais são outras possíveis dimensões que podem ter relação com a escolha das marcas. Então, os 3 pilares onde que a gente está trabalhando hoje são expectativa, e a gente vai falar um pouquinho mais profundidade de expectativa, mas é basicamente entender, além de não só entender quais são as expectativas das pessoas em relação às marcas, mas é também de alguma maneira entender como que a gente consegue delinear, de alguma maneira moldar essas expectativas para que só
a nossa marca consiga entregar, né, essas expectativas. Entendimento do contexto, algo que a gente, por anos, por décadas, acabou deixando de fora, né, essa lente de contexto, tanto macro quanto micro, para as escolhas das marcas, e a empatia que a gente, no sentido de como que as marcas efetivamente se conectam do ponto de vista mais individual e mais humanizado com cada uma das pessoas também. Então a gente parte desse entendimento, né, a gente explorou diversas dimensões até chegar nessas três e, obviamente, validar isso através de estudos de R&D, quanto que isso, efetivamente, cada uma desses componentes ou dessas dimensões tem de influência na escolha das marcas. Tá bom. Muito legal. Então a gente está falando aqui em resumo, essa nova perspectiva de sucesso de marca, ela parte de 3 dimensões: o contexto em que estamos inseridos, e aí você falou de macro e de micro, a gente vai abordar isso daqui a pouco, contexto, as expectativas com relação a uma categoria e a uma marca, expectativas que as pessoas podem ter de maneira geral, e a empatia de como a gente se comunica e como a gente se coloca no lugar. É isso? Esses são os 3 grandes dimensões que a gente tem. Exatamente. Legal. E como ainda antes da gente entrar em cada uma delas, mas o que essa visão apresenta de diferente do que era, Diego? Como que era, que a gente analisava muito mais atributos funcionais e emocionais, e agora, e claramente dá para ver o que o Rafael falou, que a gente está vendo as pessoas no centro, né? Todas essas 3 dimensões, elas apresentam a pessoa no centro e não a marca no centro mais. Sim, não, ela traz uma diferença que é muito grande em relação ao dinamismo na gestão da marca, né? Porque quando a gente pensa tradicionalmente nas questões de posicionamento e meros atributos, por mais que sejam muito importantes, emocionais, funcionais, o que for, você planeja com um horizonte de longo prazo e faz as comunicações, e faz as ativações, e gera o pipeline de inovação e tudo mais, assumindo que nenhum outro fator independente do resto. deve mudar. É isso aí. Agora, quando a gente insere questões de expectativas, por exemplo, você já coloca um dinamismo em função de, não sei, hoje tem uma preocupação com o meio ambiente, por exemplo, muito maior, e se espera que as empresas tenham um papel social muito diferente, que talvez no momento que eu tinha planejado meu posicionamento não estava. E o contexto, basicamente, é o maior nível de dinamismo. Então, obriga hoje a gente como profissionais, né, de gestão de negócios a estar alertas a uma revisão do nosso planejamento, do nosso calendário praticamente diária. Ongoing. Acrescenta uma complexidade enorme. Acho que a gente vai falar dessa complexidade depois. Eu queria entrar agora em cada um deles. Contexto, expectativa e empatia. Vamos falar um pouquinho de contexto? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala em contexto? Acho que o primeiro é admitir que existe um contexto macro, seja cultural, seja de normas sociais, que tem uma influência na escolha das marcas, né? Isso muitas vezes é deixado de lado e as particularidades de um determinado mercado, de uma determinada sociedade acabam sendo deixadas de lado. Então, esse componente, ele definitivamente tem que fazer parte, esse entendimento desse componente definitivamente tem que fazer parte dessa visão, né, da escolha de marcas também. E depois o microcontexto, ou seja, tudo que efetivamente atinge ou impacta o indivíduo para uma determinada escolha. Aqui a gente está falando realmente de ocasiões de consumo, ocasiões de compra, missões, outros fatores de mercado que podem influenciar uma determinada escolha. Então, não é o mesmo, né? E acho que é super básico, é pensar como a gente efetivamente faz escolha. A gente não escolhe uma marca simplesmente porque ela é conhecida e ela é diferente e ela traz algo de significado para mim, né? Se eu vou fazer um jantar, se eu vou jantar com um casal de amigos, eu escolho uma determinada marca de vinho. Se eu vou fazer uma festa para 30 pessoas, eu vou escolher outra. Por quê? Porque meu contexto é outro, né? A minha necessidade naquele momento é outra e eu levo em consideração outros fatores. Então essa granularidade realmente nas ocasiões e nesse contexto mais micro, ela é uma lente que tem que fazer parte dessa visão, dessa gestão.
Eu gosto dessa questão de contexto também, pensando, né, a gente tem um mix de empresas muito importantes no Brasil, entre empresas locais e empresas internacionais, né? E a questão do contexto, por exemplo, macro, que tem a ver com questões associadas ao Brasil, culturais, de valores também e tudo, embora sempre tenha sido muito falado e reconhecido que é importante a adaptação de estratégias de marcas para o país, nunca foi tão possível de quantificar, né? O quanto isso é importante e o quanto eu perco se eu, planejando minha estratégia especificamente para o consumidor brasileiro, ganho ou perco, né? E eu acho que esse novo olhar que a gente traz, ele permite de alguma maneira olhar o peso que o contexto tem para o meu planejamento e assim eu definir claramente onde eu colocar as prioridades, porque senão, como a gente falava, né, esse dinamismo pode provocar uma sensação de que não dou conta, é muita coisa, e agora é mais uma para levar em consideração. Eu acho que a gente consegue aterrissar não só a força do contexto, mas também quais são os elementos, como o Rafa falava, é ocasião de consumo, é uma questão de cultura, é uma questão de valores, quanto que isso pesa na decisão de escolha das diferentes marcas de produtos, serviços, o que for. E é engraçado ouvindo vocês falando, fica tão óbvio a importância dessas considerações quando você avalia o sucesso de uma marca, que é até ingênuo a gente imaginar um modelo antigo, quando você, por exemplo, você fala qual que é a sua bebida preferida. Em que contexto? Com que objetivo? Quer dizer, o papel, acho que muda aí o papel das marcas, mas eu queria até ampliar isso. Eu acho que muda o papel da categoria também. Indo na linha do exemplo que você tem, quando você tem socialização é uma coisa, quando você tem gregarismo é outra, quando você tem momentos de consumo individual é outro completamente, quando você tem temperatura diferente. Olha como este é um nível de contexto que pode alterar as nossas preferências de marca, por exemplo. Vocês têm algum exemplo que vocês possam dar? Eu sei que no processo de desenvolvimento, esse foi um processo internacional que envolveu diversas categorias e diferentes países, e eu acho que a gente saiu com alguns exemplos interessantes de como a gente pode olhar o contexto como incrivelmente relevante para a escolha de marca. Vocês têm algum exemplo que vocês possam compartilhar? A gente tem um caso bastante emblemático e eu concordo com você, Marcos. Fica até estranho a gente estar falando disso como se fosse uma super novidade, a gente nunca ter levado isso em consideração na hora de gerir e de medir o sucesso realmente das nossas marcas. Porque muda, inclusive, dependendo do contexto, muda o set competitivo da minha marca, né? Um case bacana que a gente tem é relacionado a streaming. Se a gente simplesmente vai falar de marcas preferidas, né, ou digamos as mais consideradas, a gente poderia chegar ali em 3, 4 marcas que teriam, a gente teria um ranking, na verdade, e a gente poderia medir o nosso sucesso, entre aspas, a partir disso. Mas se a gente coloca essa lente de contexto, a gente vê que o cenário pode mudar. Por exemplo, se a gente está falando de assistir um programa à noite em casal, a gente vê que a preferência, por exemplo, é para Netflix junto com Prime, ali em segundo lugar, a opção de Prime. Se a gente está falando de um programa familiar, então eu estou envolvendo também as crianças nessa programação, a Netflix já aparece junto com Disney como uma opção, ou seja, o contexto competitivo ali já mudou também. Se a gente considera uma ocasião onde eu estou fazendo alguma outra coisa e ao mesmo tempo quero ter uma opção de streaming, YouTube já aparece como a marca preferida, digamos, para aquela ocasião. Olha isso, quer dizer, a atividade, a ocasião de consumo do streaming determina a preferência. Exatamente. E se a gente a medição tradicional, que seria qual é a sua marca de streaming preferida, ela é absolutamente incapaz de pegar essas nuances. Então, a mesma pessoa pode ter diferentes comportamentos e diferentes preferências de acordo com o contexto de utilização. Essa é a ideia de ter sempre essa lente também dentro para trazer nuances diferentes e até colocar para o gestor de marca desafios diferentes, né? Então, ok, eu vou simplesmente me posicionar para uma ocasião específica ou não? Eu tenho oportunidades de, nesse caso, por exemplo, trazer uma programação diferente onde eu vá entrar numa ocasião diferente também e aumentar a minha penetração. E essa conclusão, esse exemplo que o Rafael trouxe, ele foi medido, ele não foi suposto ou não é uma hipótese levantada, ele foi medido. Não sei se você pode desenvolver como é que foi feito.
Sim, sim. A gente, bom, rodou vários estudos de R&D por enquanto. A gente está fazendo para diferentes categorias também. E a gente tem os pesos da expectativa, da empatia e do contexto. O contexto pode chegar a pesar até 40 ou 50% da explicação do processo de decisão e de escolha de marca. Ou seja, o quanto a imagem da marca é a mesma, né? Como a gente falava, se eu estou com a minha família, eu estou sozinho vendo. A imagem do YouTube vai ser a mesma. A imagem que eu tenho da Netflix vai ser a mesma. Mas 50% talvez vai mudar dependendo do contexto. Então é um fator extremamente importante que não pode ser desconsiderado de jeito nenhum. Muito bom, muito bom. E do ponto de vista de contexto, eu acho que a gente está falando de ocasião como enorme influenciador, mas tem outros. Vocês falavam de macro, de coisas, de valores mais sociais, culturais, e eu também queria colocar condições que podem afetar isso. Por exemplo, o nível de endividamento de um país, a inflação de um país. Quer dizer, mesmo variáveis como essa podem ajudar a explicar a escolha de marca. Quer dizer, é muito importante para não fazer parte dos processos de gestão de marca que a gente tem. Sim, hoje, bom, inflação é o principal, eu diria, fator de contexto que a gente está vendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, apesar de que a gente, quando comparado com outros países, a nossa situação não é tão catastrófica, mas mesmo assim está afetando bastante o bolso do brasileiro. E olhando para esse contexto, o que a gente percebe é que as marcas precisam reequacionar o valor, né? Então ali que você sim entra com questões de o que dá a força da minha marca para eu justificar o valor frente a um cenário inflacionário, mas você precisou primeiro pesar o quanto esse cenário inflacionário ele afeta a escolha das pessoas, não sei, entre um medicamento genérico e um de marca, né? Perfeito, que é mais um sinal da importância do contexto. Legal. Esse é o contexto. Vamos passar para a segunda dimensão? Vamos passar para a expectativa? Rafa, se você puder contar um pouquinho o que é exatamente expectativa como preferência. Eu gosto bastante dessa analogia de como as expectativas afetam e impactam a própria experiência, né? E essa analogia com o nosso cérebro funcionando como se fosse um buscador de internet, né? Onde a gente começa a digitar algum tipo de questão, algum tipo de pergunta, e vem aquelas opções de autopreenchimento, né? Vem em primeiro lugar e vem algumas outras opções de autopreenchimento. O nosso cérebro trabalha assim também, né? Então, dependendo das experiências anteriores, do nosso conhecimento em relação a uma determinada marca, a gente já sai com algumas predisposições ou já com algumas expectativas em relação à marca, né? Então, se a gente digita lá, a marca X na nossa cabeça vem uma série de coisas. E justamente esses atributos é que faz parte do papel do gestor de marca, né? Como é que a gente, por isso que a gente usa, né, o shape, o moldar as expectativas, é isso. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas realmente, quando pensem na minha marca, elas tenham as expectativas corretas ou aquelas que a gente efetivamente quer entregar. Então, quando a gente está falando de expectativa, é isso. Então, são expectativas do ponto de vista funcionais, expectativas do ponto de vista emocionais, mas também sociais, né, e sensoriais. Então, é um conceito mais amplo em relação a como as pessoas realmente se relacionam e tem essa expectativa pela entrega efetiva das marcas. Sim. É interessante a expectativa, é como se fosse também o mínimo que hoje também espera de uma marca para ser bem sucedida, né? A expectativa ela é setada, como o Rafa falava, tanto pela categoria como o histórico da marca também. A gente interpreta muito a expectativa em função também da evolução que a categoria vai tendo. Por exemplo, se a gente pegar, obviamente, não sei, o segmento de chocolates, né, o café, sabor, obviamente, aí tem uma expectativa em relação ao sabor, é um driver muito grande da categoria e tudo, mas hoje tem também expectativas em relação a respeito da cadeia, origem da matéria-prima, respeito ao produtor.
Então a gente determina, através desse pilar, o que o consumidor espera para ele não começar a ter nessa lista do buscador aquela marca presente, né? O que ele espera ter. E muitas vezes isso não é só determinado pelo consumidor ou pelas pessoas. Isso também pode ser chamado a atenção pela marca. Olha, tem alguma coisa aqui no processo produtivo que eu faço que é diferente, eu queria que vocês soubessem disso. E você ajuda a delinear a expectativa, e uma expectativa que só possa ser atendida por você. Né? Isso, se for importante, bastante. Tem alguns exemplos interessantes aqui, mas eu queria só citar, eu acho que um legado da pandemia é a intolerância com desperdício ou com ostensividade, por exemplo, que coloca em xeque os valores que eram tradicionais no mercado de luxo, por exemplo. Mercado premium de qualquer categoria sempre jogou muito com isso, com a exclusividade. Esses não são conceitos que envelheceram bem. São conceitos que passaram a ser condenáveis, sob certo aspecto, pós-pandemia, por exemplo. Então, criou-se uma expectativa nova que produtos premium têm que entregar outra coisa, mas certamente não exclusividade, ostensividade e desperdício. Faz sentido essa analogia? Faz é justamente esse componente que a gente passa a tratar de uma maneira mais aberta, né? Não simplesmente tratando como atributos, um atributo funcional, um atributo emocional. Tem esse componente social também que precisa ser Perfeito. considerado. São valores que hoje, na atualidade, não são negociáveis mais. Muito bom. Muito bom. Podemos passar para a terceira dimensão? Depois, eu queria que a gente falasse das 3 dimensões e depois a gente contasse alguns casos aqui que a gente pudesse entender por que eles são bem-sucedidos. A terceira dimensão é a empatia. O que significa isso? Essa palavra quase surrada ultimamente. Bastante surrada realmente, mas acho que tem tudo a ver com uma humanização das marcas, né? Eu diria que é o mais difícil, digamos, de se atingir, né? Para um gestor de marca, que é se colocar, realmente sentir o que as pessoas sentem, né? Mostrar que realmente se importam com aquelas preocupações, com aqueles valores, e finalmente poder agir, né? E mostrar que está agindo e que tem condições de agir com determinadas ações ou com alguns direcionamentos de marca, de maneira a atender e de estar alinhado com aqueles valores, né? Essa basicamente é a definição mais ampla de empatia. Então, quanto mais genuína a marca for nessas demonstrações, maior também vai ser a chance de sucesso de marca e de gerar essa escolha lá na ponta. Excelente. Não, a empatia é basicamente a gente vê na aproximação que a marca faz se humanizando para ficar perto do consumidor, né? Eu acho que hoje a vantagem é que a gente tem N maneiras, como gestores também, de criar essa empatia. Então a gente precisa pensar como fazer essa empatia acontecer e ampliar o leque de ativações que a gente faz. Eu acho que não é à toa hoje a gente vê uma tendência de ativação de experiência muito grande, né? Em eventos existentes ou criar eventos, né? Não estou falando só de Lollapalooza, Rock in Rio, os comuns, né? Mas aí numa maratona aqui, por que as empresas estão entrando tanto no marketing de experiência? Porque isso de alguma maneira cria uma afinidade e uma empatia no final das contas tão grande com o consumidor, potencial cliente ou o que for, que pode trazer um benefício muito grande para a marca. A mesma coisa das redes sociais, e talvez aí o caminho para aprender seja um pouco maior, porque a rede social é um ambiente para a gente se comportar de um para um, de igual para igual com os consumidores, com os clientes, né? E um ambiente que a gente pode explorar para trabalhar essa empatia de maneira muito intencional e muito bem feita. Mas é claro que a empatia traz benefícios na estratégia, mas ele traz muito benefício na execução, né? Você entende bem o que você está falando. Ele tira os obstáculos para que haja uma relação mais íntima, mais próxima de target da mensagem e emissor de mensagem, né? Podemos tentar ver como é que essas dimensões de fato materializam o sucesso de uma marca? Podemos pegar alguns efeitos aqui, lembrando, contexto, expectativa e empatia. E eu queria propor aqui alguns exemplos, porque a gente acabou de participar, junto com o Meio Mensagem, de uma análise do F, que é uma premiação
que além de premiar a parte criativa, mas premia muito mais do que isso, premia a eficácia, ou seja, os resultados. Portanto, eu estou fazendo aqui um proxy que sucesso de marca, como a gente está definindo, pode ser medido com resultado ambicionado, com o objetivo de uma determinada atividade de uma determinada marca. Faz sentido isso? Sim, então eu queria perfeito. pegar as marcas que foram muito bem avaliadas, que foram as mais premiadas no F e que, portanto, foram mais bem sucedidas, e ações para ver se elas cabem nessas dimensões. Então eu queria começar com um caso que ganhou, se eu não estou enganado, 3 premiações no F, que é o caso do Santander. Eu vou contar muito rapidamente aqui para quem não conhece. O Santander, no ano de 2021 a 2022, um momento de insegurança econômica grande, percebeu que existia um altíssimo nível de endividamento da população brasileira, atingia 76%, sendo que endividamento traz uma série de consequências, entre elas descredenciar a pessoa para outros processos de consumo, por exemplo, porque você fica com o nome sujo, blá, blá, blá. Através disso, ele lançou, até então, o maior programa de renegociação de dívida de um banco privado naquele particular período. Obviamente, os resultados foram estratosféricos nesse caso, por isso que ele foi premiado. Como que a gente casa com as 3 dimensões, esse exemplo que eu acabei de dar? Totalmente correlacionado. Né? Primeiro, o entendimento absoluto do contexto, né, de endividamento, o entendimento dessa expectativa que as pessoas têm, que o banco também ajude nessa Perfeito. Né, O papel do banco não é só me cobrar, o banco é me Exatamente. ajudar a sair dessa, portanto tem uma nova expectativa que eles colocam. Exato, que não é simplesmente funcional ou emocional, né? Tem uma questão social aí de essa necessidade ou essa expectativa de conexão. E, obviamente, de maneira empática, né? Se o banco se coloca ao lado dos clientes como um parceiro, ele está efetivamente conseguindo esse nível de conexão empática, genuína, para ajudá-los. Eu achei interessante no momento que foi lançada também a ação e tudo, 2 coisas, né? Voltando em cima da ativação, né? Eu acho que uma campanha muito bem executada e muito bem comunicada, né? Não é à toa também a premiação do F, mas com empatia a comunicação. Eles conseguiram fazer esse casamento, não só também em mídias de massa, mas também em redes sociais. O que o Santander fez foi muito bem. E também elevou o patamar de expectativa, como você colocou. Ou seja, não é só atender a expectativa, é a gente fazer os consumidores entenderem de que as expectativas podem ser ainda maiores e que você consegue cumprir isso. Eu acho que colocou também uma pressão no segmento, né, na categoria, bem interessante. 2 comentários sobre execução que eu acho que ainda conversam mais ainda com as dimensões. Primeiro, a campanha de lançamento deles na televisão em particular foi feita com ex-BBBs, calhou não coincidentemente com a entrada do BBB daquele ano, ex-BBBs quebrados, que apesar de terem sido reconhecidos como ganhadores de milhões e blá blá blá, estavam falidos. Então, primeiro, esta é uma empatia interessantíssima. Né? Pô, você até esse cara, eu me vejo aqui. E um outro ponto interessante, eles abriram, logo depois do lançamento da campanha, eles abriram todas as agências no sábado para fazer isso. Considerando que, primeiro, esse cara está trabalhando, é difícil, e muitas vezes é constrangedor para ele poder fazer isso, é um momento desconfortável. Então, empaticamente, eles criaram uma nova situação em que isso pudesse ser resolvido. Eu acho que ticamos os três boxes nesse caso. Né? Queria trazer um outro exemplo aqui rapidinho. Também um dos premiados do F, que, portanto, foi reconhecido pelo seu sucesso, né? Foi... não é uma campanha, mas é um programa estratégico, que é a Lu, do Magalu, esse personagem criado por inteligência artificial, gerido pela empresa, e há mais de 20 anos, representa um grande ponto de contato da rede, da empresa, com os seus stakeholders de maneira geral. O que vocês acham? Como é que a gente olha isso dentro dessa ótica? Obviamente que eu acho que aí a empatia é um grande vencedor que tem a ver com, ou seja, a própria ação é uma ativação que gera essa empatia, né? A Magalu criada precisamente para conseguir fazer essa conversa para um. A Lu é isso, é criada para fazer essa conversa 1 para 1 com os clientes da Magalu. Interessante também que o modelo da Magalu ele é um modelo híbrido, né? É um modelo digital, mas também com uma forte ação e papel das lojas físicas, mas a Lu
assumindo um papel importantíssimo nessa interação. E obviamente que a questão de contexto aqui também tem a ver, porque hoje a gente, tem muita mais gente interagindo no ambiente digital nesse processo de compra, a jornada de compra, o papel do digital nela é muito maior. E também o papel dela para definir é muito mais importante. Então hoje a gente tem as pessoas interagindo naturalmente com entidades digitais também. Então eu acho que ali, e a expectativa também, eu acho que é subindo o patamar, porque não era isso. A gente tinha que chat, né, coisas assim para fazer. Legal que você usou, Marcos, o check, né? Fizemos check em expectativa, em contexto, em empatia. Como esse check ele é muito mais em pilares que são muito mais profundos e muito mais complexos do que simplesmente você dar check em saliência, significância, relevância, né? Diferenciação. Ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo e tem Sim. muito mais coisa envolvida, muito mais aspectos envolvidos em cada um desses pilares. Que realmente tornam muito mais visível o caminho para uma marca trilhar para efetivamente ser de sucesso. Muito legal. Queria só chamar a atenção, o Diego falou da importância do contexto e da importância da empatia na criação da Lu, por exemplo, na estratégia do Magalu. Eu queria só saber que ele mudou, ele delineou, moldou o que se espera de um varejo, por exemplo, online ou offline. Porque agora passa a ter, eu quero uma relação humanizada, eu quero uma relação justa, eu quero um contato próximo, eu quero transparência. Quer dizer, nesse caso, a utilização da Lu mudou o que você pode ter de expectativa para com uma categoria, por exemplo. Mais uma vez, eu acho. Muito bom. Check. E o último exemplo que eu queria trazer também é um exemplo do F, que também foi considerado, foi um vencedor também da premiação, que é um caso. Ele tem uma particularidade, é um caso da Nissin, que é uma empresa japonesa, líder global em produção de lamen, por exemplo, no Nordeste, uma marca regional, Nosso Sabor, que não tinha uma performance particularmente positiva no Nordeste, onde a marca está, e eles conseguiram, através de duas ações, essas duas ações que eu queria que vocês comentassem. O primeiro deles foi usar um tempero que é particular da região, que é o coentro. Então eles pegaram um produto que é global, que é uma empresa que é líder, e tiveram a quase humildade, né, de lançar com um tempero muito regional, que é o coentro. E, em segundo lugar, uma marca japonesa entrando com um produto tipicamente japonês em uma região tão específica como o Nordeste. Eles fizeram através de a participação, a associação com influenciadores locais, no caso uma banda que é incrível, recomendo que vocês conheçam, que é Fundo de Quintal lá, é muito, muito legal, muito típica do interior do Maranhão, através a legitimidade para conversar com os nordestinos veio da utilização de um influenciador. Queria que vocês comentassem como é que esse exemplo, que também foi muito bem sucedido, como ele se encaixa na nossa ótica. Essa questão do entendimento do contexto e aí macro, né? Mesmo dentro do território nacional, entender a particularidade de uma região específica, entender suas especificidades e obviamente trazer esse outro componente empático também de se relacionar com influenciadores que são muito mais próximos à sociedade local. Então entender essas particularidades também traz essa lente, né, de contexto aí com empatia que mudam definitivamente o jogo. Sim, eu pensava, né? Tradicionalmente a gente falaria, bom, uma categoria que deve ter sabor como driver, né? Mas o que é sabor, né? Depende de onde você tá, depende da expectativa. Então eu acho que eles conseguiram traduzir um atributo tão importante, mas ao mesmo tempo às vezes tão pouco acionável no final das contas, né? Através desses pilares, do contexto, da empatia. E como a partir de agora, a próxima marca que for competir nesse território vai ter um novo desafio, que é uma nova expectativa. Esses caras entendem o meu estilo de vida, o que eu gosto como povo? Quer dizer, mais uma vez, eu diria que absolutamente as três dimensões são importantes. Muito bom. Impressionante como temos um modelo muito, muito, muito interessante e que eu recomendo que todos conheçam melhor, porque ele cabe muito bem, ele é um modelo analítico e de planejamento muito, muito, muito forte. E validado, viu, Marcos? E validado. Acho que a gente, só complementando, o Diego comentou dos estudos de R&D, mas que trazem realmente o peso, né, para cada um desses pilares. Então a gente tem aí diversas categorias, diversos mercados já
participando dessa validação. Então, realmente, contexto a gente vê com peso maior na média, em torno de 40%, 50% da explicação da escolha da marca. A gente vê as expectativas respondendo aí por em torno de 1/3 do peso, e empatia aí com em torno de 15%. Não significa que empatia é menos importante, sabe? Porque todas elas se correlacionam, né? Então, empatia está correlacionada à expectativa com contexto, e todas elas trabalhando para explicar essa força de marca. Então, acho que é bacana que existe sim um modelo validado, muito mais robusto, e que tem todos os fatores aí realmente para a gente elevar o patamar de como a gente está gerindo, de como a gente está medindo o sucesso de marca. Muito bom. Muito bom. E eu queria aproveitar e convidar todo mundo no dia 3 de outubro de 2023, a gente vai fazer um evento e a gente vai aprofundar muito mais esse tema. Vamos lançar o Flare Brasil, que é seguramente a melhor maneira da gente ter uma ideia do contexto macro, e vamos, mais uma vez, falar um pouquinho sobre essas dimensões de sucesso de marca, sobre essa nova perspectiva, nova e, sob certo aspecto, revolucionária perspectiva sobre sucesso de marca. Bom, todo mundo convidado. Obrigado, até o próximo episódio.